Que é isso, minha gente? Que é isso daqui? Vamos falar sobre O Jogo do Anjo, de Carlos Ruiz Zafón. Bora lá. O que eu vou te dizer? Foi bom? Não, foi ótimo fazer essa leitura. Que se torna melhor quanto mais a gente avança no livro. Ficaram muitas pontas soltas. Eu não sei se vão ser esclarecidas nos próximos livros. Porque, que eu saiba, nos próximos livros teremos as outras gerações que sucedem as que estão aqui. Eu não estou lendo na ordem que o Zafón, escreveu essas obras. Eu estou lendo na ordem cronológica da história, digamos assim. Então, esse aqui começa em 1917, o próximo 1945, vai, não sei, e por aí vai. Mas a ordem que ele publicou foi outra. Dizem alguns que dá pra gente ler em qualquer ordem, porque as histórias acabam. Mas eu creio que vai ficar bem confuso se a gente não ler dessa forma, na ordem cronológica da história, porque senão é isso, a gente vai pegar um livro 2, por exemplo, que é sobre a descendência desses caras aqui, e ler antes desse aqui, e daí, enfim, vocês entenderam, né? Então, estou lendo primeiro esse Jogo do Anjo, e se eu não me engano, o próximo é A Sombra do Vento. O que nós temos aqui? Um homem contando sua história pregressa. Já se passou o tempo, ele já está lá na casa dos 40, 50, não sabemos, e está contando o que veio antes. Então ele começa contando que ele era filho de um homem que lutou numa guerra Espanha-Filipinas, e então, digamos assim, ele tinha seus traumas de guerra, foi abandonado pela mãe do menino, criou esse menino sozinho, e era um homem rude, era um homem que bebia, que se metia em confusão, que batia nesse menino, embora amasse o menino. Esse menino, então, se criou com um pai que foi um pai ruim para ele. Acontece que esse pai morre muito cedo na vida desse menino. E, por algum motivo, alguém resolve apadrinhá-lo. Esse homem chama Pedro Vidal. Pedro Vidal era um homem rico que, por algum motivo, decide que vai cuidar desse menino de longe, mas consegue emprego para esse rapazote aí, eu não sei quantos anos já tinha na época, mas esse menino começa a dormir dentro do jornal onde Dom Pedro trabalhava ou colaborava com esse jornal. Depois nós vamos saber por que Pedro Vidal fez isso. Não vou dar spoiler nesse momento. Uma grande personagem ligada a esse menino é o senhor Semperi, que é o dono de uma livraria, que dá ao menino um exemplar de Grandes Esperanças, do Dickens. O menino se apaixona, só que o pai, antes de morrer, não gostava que ele lesse. E o pai um dia estraçalha com ele, bate muito no menino, o menino consegue salvar o livro e resolve devolver o livro para que esse livro não fosse estraçalhado tanto quanto a sua pele e o seu corpo foi por aquele pai. O senhor Semperi cuida desse menino com muito carinho também. Esse menino cresce como um pequeno jornalista do jornal onde ele trabalhava lá, porque Pedro Vidal intercedeu por ele e conseguiu um cargo de jornalista. O
diretor desse jornal vê valor nesse menino, nesse já rapazinho, e ele começa a escrever algumas questões para o jornal. Nosso protagonista, o Davi Martim, se apaixona por uma moça que é a filha do motorista desse seu protetor, do Pedro Vidal. É uma paixão que a gente entende que é correspondida, mas não é vivida. Ela sente alguma coisa, mas ela não vive essa paixão com ele. Os dois têm uma dívida de gratidão para com esse Pedro Vidal, então não querem traí-lo. Ela acaba casando com o próprio Pedro Vidal, e isso deixa o nosso protagonista, Davi Martim, muito triste, muito acabrunhado. Ele é contratado, quando sai do jornal, por uma editorazinha pequena para escrever livros de terror e de ação, de suspense. Mas assim, livros trash, não livro de qualidade, mas cai no gosto público. Só que ele tem que assinar com um pseudônimo. Então ninguém sabe que Davi Martim é o cara que escreve aqueles livros. Então chegamos aos 28 anos desse rapaz. Ele sendo um homem doente, ele tá com uma doença terminal, um câncer de cérebro, alguma coisa desse tipo. Ele tá sozinho porque ele não tem o amor da sua vida. Ele é um cara de poucos amigos, não tem amigos, só os mais velhos, né? O senhor Sempere da livraria e talvez algum colega do antigo jornal, mas o chefe dele, mas enfim, ele não vê ninguém. E ele tá trabalhando dessa forma e trabalhando que nem condenado, porque apesar de ele ter ficado bem financeiramente com o que ele ganhava publicando esses livros trash, ele não tinha o reconhecimento público e também não tinha sossego, ele tinha que trabalhar, varar madrugadas para vencer os prazos de entrega desses livros, e era um atrás do outro, um atrás do outro. Ele estava prejudicando sua saúde, que já era abalada pela doença. É nesse miolo, nesse ambiente, nessa estrutura de história, que aparece uma figura que chama Andreas Corelli, que é alguém fundamental para essa história. Só que a partir daí a história começa a ficar cabeluda. Antes disso, já vai haver uma cena ou outra que eu não vou dar spoiler, que explica o porquê que a série é chamada O Cemitério dos Livros Malditos. Ou dos Livros Esquecidos, sei lá, já não sei mais. Deixa eu pesquisar aqui. Cemitério dos Livros Esquecidos. Tem uma explicação antes disso, mas não vou contar para vocês, deixa para vocês lerem. Agora, quando entra esse Andreas Corelli na vida desse rapaz, tudo fica muito estranho. A vida desse rapaz vira de cabeça para baixo. Ele oferece para esse rapaz um dinheiro exorbitante, uma fortuna, para que ele escreva um livro criando uma religião. Aquilo bate fundo em Davi Martim, porque ele não é um crápula, ele não é um explorador de pessoas, mas é o que tem para o momento, como ele vê uma forma de ganhar dinheiro de um ritmo menos acelerado, e ele está se sentindo no fim do poço, né? No fim do túnel. Ele vai morrer, ele está doente. Só que acontece que, por milagre, esse Andreas Corelli promete para ele o dinheiro e a cura da sua doença. Não sabemos qual é esse paranauê que ele vai fazer. Certo que, depois do contato com esse homem, ele dorme uma noite e acorda novo em folha. Não vai fazer novos exames, a gente não sabe se esse câncer curou. Mas
a gente tem essa sugestão que ele está curado. Quem é esse homem? Quem é esse homem que deu a vida a Davi Martim? É um Deus encarnado? É Lúcifer? É um espírito do mal? O que é esse homem? Muitas coisas vão acontecer a partir daí. Existem muitos mistérios, muita cena de fuga, muita cena de... Será que isso é realmente aquilo que eu tô entendendo? Será que esse personagem é do mal ou é do bem? É muita reviravolta que vai dar, muito espanto que a gente vai ter, e sim, acaba com muitas pontas soltas. Inclusive, tem algo que acontece no início do livro. Ele tem um encontro amoroso com uma... Ele tem um encontro com uma prostituta, porque o pessoal da redação do jornal dele lá queria que ele perdesse a virgindade, e ele vai ter com essa mulher, e é tudo muito misterioso, só que no outro dia não há vestígios desta mulher na cidade, ou do lugar onde eles estiveram juntos. Será que ele alucinou? Será que ele não alucinou? O que aconteceu aí? Essa é uma ponta solta, que fica na nossa imaginação. Eu imagino algumas coisas, mas não vou contar para vocês. A gente pode discutir depois que você lê. Aliás, depois que você lê, não esquece de vir me contar o que achou. E, aproveitando que eu dei uma paradinha nessa contação de história, para te pedir que te inscreva no canal. Se já não é inscrito, dá ali um clique no sininho para receber todas as notificações que a gente recebe aqui. E teu comentário educado pode contrariar a minha ideia de que o livro é excelente, não tem problema. Gosto é gosto, não se discute. Sendo educado, eu vou responder. E assim você ajuda a fazer o canal crescer e eu te agradeço muito por isso. E a gente acaba levando literatura para mais pessoas. Então, como eu estava dizendo, ficam pontas soltas. Eu tô com a esperança que os próximos resolvam isso. Mas só posso dizer o seguinte: leiam, é sensacional. Começa mais morno, vou dizer assim, muito bem escrito, mas não é um thriller de início. Parece um drama, né? Um grande drama no início. Mas depois vai se tornando um suspense com uma agilidade bem importante. Achei sensacional e já vou pegar hoje à noite para começar a ler o segundo volume, que vai ser A Sombra do Vento. Tá bem? É isso aqui. Tá escrito. Tá bem? É isso aí. Aqui atrás diz livro 2 da série, porque foi o livro que ele escreveu em segundo lugar, mas leia em primeiro lugar, tá bom? O livro 2 da série, leia em primeiro lugar. Deixo meu beijo e te vejo no próximo vídeo. Beijos, me liga.